Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês é o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias. E eu tô aqui para a gente poder dar continuidade àquele assunto que começamos, poder, política e Estado. A gente viu por enquanto só a parte 1. E na aula de hoje a gente vai ver a segunda parte desse conteúdo. Então já pega aí teu caderno, pega a caneta, pega lápis, pega marca-texto, pega o que você tiver que pegar para poder anotar e deixar em destaque as dicas que eu vou te passar nessa videoaula de hoje. Essa videoaula está dividida em 3 tópicos, mas tem muito conteúdo. Então atenção, primeiro tópico da aula vai ser o seguinte, relembrando o que é poder. Porque na aula anterior a gente já falou sobre isso, mas não custa nada a gente refrescar a memória e lembrar a definição de poder na sociologia. Vamos fazer isso no começo da aula de hoje também. Depois eu vou falar sobre o poder legítimo e as formas de dominação. É o segundo tópico da aula. E para a gente poder encerrar a aula com chave de ouro, eu vou te falar das teorias de Nicolau Maquiavel e o pensamento político moderno. Combinado? Então já está a postos, tudo direitinho, tudo certinho? Vamos começar então relembrando o que é poder. Poder pode ser definido, de modo geral, como a capacidade ou a possibilidade de agir e de produzir efeitos. Em qualquer relação social onde uma das partes tem essa possibilidade de agir e produzir efeitos, você vai dizer que existe a relação de poder. Por exemplo, aí na sua casa, na relação entre mãe e filho, pai e filho, existe a relação de poder. Porque existe a possibilidade de agir e produzir efeito, de dar uma ordem e essa ordem ser obedecida. Assim também como na relação entre patrão e empregado, na relação entre professor e aluno, também são relações de poder. De acordo com o sociólogo Max Weber, que é velho conhecido de vocês, o poder refere-se à imposição da própria vontade em determinada relação social, mesmo quando existe resistência alheia. Mesmo quando há resistência, se existe a possibilidade de impor a sua vontade, existe ali uma relação de poder. Em qualquer uma das alternativas, em qualquer um dos conceitos que eu te apresentei, o poder sempre é fruto de quê? Das relações sociais. Para que a gente diga que exista poder, é necessário haver interações, relações sociais. Professor e aluno, mãe e filho, patrão e empregado, são exemplos de interações, de relações sociais, ok? Então lembre-se, o poder é algo relacional. Professor, por que o poder é relacional? Porque ele é fruto das relações sociais. As relações sociais que estabelecemos com outros indivíduos, com as instituições, a escola, a família, a igreja, por exemplo, e os grupos sociais, como os nossos vizinhos, os nossos amigos e amigas, são também relações de poder, que podem se apresentar ou de maneira muito explícita, muito clara, ou não, de maneira velada, né? Por exemplo, as relações familiares são relações sociais carregadas de poder, porque você tem ali uma hierarquia, você tem a avó, a mãe, o pai, e o papel social, a função que cada um deles cumpre ali na estrutura familiar, denota a eles, carrega nas relações que eles têm, uma certa ideia de poder, de dominação, uma certa ideia ali de exercer a sua autoridade, correto? Então a gente relembrou, no começo da aula, como definimos poder sociologicamente. Agora vamos para a parte dos conceitos. Vamos falar sobre poder legítimo e também as formas de dominação. A gente consegue exercer o poder, ou seja, consegue impor a nossa vontade de várias maneiras diferentes. Se você tiver, por exemplo, um irmão mais novo, uma irmã mais nova, você sabe que às vezes, quando você é o mais velho, você consegue exercer uma certa autoridade, um certo poder sobre os seus irmãos mais novos, né? E esse exercício do poder nem sempre ocorre de maneira legítima. Porque você pode fazer isso, por exemplo, ameaçando o seu irmão. Não é para você fazer, é só um exemplo. Mas se isso acontece,
Se o irmão mais velho ameaça o irmão mais novo, ele exerce o poder de maneira ilegítima, porque esse poder se baseia no quê? Na ameaça, na chantagem. Mas no final das contas, o irmão mais novo obedece? Obedece. Só que esse exercício de poder não é legítimo, porque se baseia em critérios que não são legítimos, como a chantagem, a ameaça, a força física. Então não é algo correto a se fazer, ok? Segundo Max Weber, o exercício do poder é legítimo quando a influência é aceita por aqueles que se submetem à vontade do outro. Então, por exemplo, se nessa relação de poder familiar que eu citei para você, existe o reconhecimento da autoridade, da figura do irmão mais velho, do pai, da mãe, do avô, da avó, então esse poder ele pode ser exercido de forma legítima, com o reconhecimento daquele que se submete à vontade de quem está no topo da hierarquia, ou quem está acima dele na hierarquia familiar. O exercício do poder legítimo possibilita a dominação legítima. Sempre que o poder é exercido de forma legítima, ele gera uma relação de dominação entre aquele que manda e aquele que obedece. Lembre-se que poder é relacional, é fruto das relações sociais. Quando o poder é exercido exclusivamente com o uso da força, a dominação não é legítima. Então, o simples uso da força física, da violência e tal, ele exerce ali a obediência, mas a obediência, essa relação de dominação, não é legítima, portanto, não tem, segundo Weber, legitimidade nessa relação de poder. Ela não gera uma dominação que seja sociologicamente considerada como legítima. Aí tu pergunta, mas professor, o que é uma dominação legítima? Calma, vamos chegar lá. De acordo com Max Weber, existem 3 tipos puros de dominação legítima. 3 tipos ideais de dominação legítima, que é a dominação tradicional, a carismática e a burocrática, que também pode ser chamada de racional legal. Vou repetir para você. Aproveita e anota no caderno. 3 tipos de dominação legítima: tradicional, carismática e racional legal, que também pode ser chamada de burocrática. Vamos analisar cada uma para ver a diferença? Então vem comigo. Dominação tradicional, o que é? Quando a gente fala em dominação tradicional, tu já está ligado, já está ligada que o critério é a tradição, porque é tradicional. Dominação tradicional consiste na dominação estabelecida na crença em instituições e regras transmitida de geração em geração. Ei, se é uma coisa que é de geração em geração, é porque se consolidou como costume, como algo tradicional, como algo habitual, certo? Quando o critério da relação de dominação é costume, tradição, hábito, a relação é tradicional. E se baseia em costumes, olha só, para exercer a dominação. Por exemplo, na nossa sociedade, desde muito cedo, desde quando você é criança, as pessoas da tua família, elas te ensinam a respeitar os mais velhos. Principalmente se os mais velhos forem mais velhos da sua família. Então, o respeito que você presta a seu tio, a sua tia, a sua avó, por exemplo, é algo que é estabelecido como relação de poder legítimo, fruto do costume da sociedade, dos valores transmitidos pela família e que passam de geração a geração. Então, a gente tem esse exemplo, né, das relações sociais como exemplo de dominação tradicional. Dominação carismática. Olha só, tradicional, tradição, costume, hábito. Carismática, te lembra o quê? Carisma. Carisma é uma qualidade que determinadas pessoas têm e outras não. As pessoas que têm essa qualidade do carisma, elas acabam tendo a possibilidade de exercer poder sobre as outras, utilizando o seu carisma. Utilizando essa capacidade que ela tem, né, de, entre aspas, manipular as pessoas que seguem a sua ideia, ou que concordam com ela, ou que acham que ela é uma pessoa, tipo, exemplar, maravilhosa, quase um herói, ok? Então, olha só, essa dominação carismática é estabelecida quando os dominados
possuem a crença de que existem qualidades excepcionais em determinado indivíduo, que é aquele que é dominante. Algo que o torna superior aos outros e lhe permite exercer uma liderança e controle sobre eles. Esse tipo de dominação, ele é muito presente em dois campos da vida social, na política e na religião. Grande parte dos líderes religiosos ou de movimentos sociais ou líderes políticos, eles têm a possibilidade de exercer essa dominação através do carisma, de fazer com que as pessoas que são dominadas, nesse sentido da relação de poder, vejam neles dotes extraordinários, qualidades heróicas, né? E aí, isso acaba fazendo com que o controle sobre essas pessoas seja mais efetivo. Eu vou citar um exemplo da história do Brasil para você. A figura de Antônio Conselheiro no Arraial de Canudos. Um líder do arraial, da comunidade, visto ali como quase um messias, algo messiânico. O Antônio Conselheiro, o tipo de liderança que ele exerce é uma liderança carismática. Assim como no campo da política, a gente pode também falar sobre Getúlio Vargas, um dos grandes líderes populistas da história do Brasil, que além de ser presidente, também exercia sobre seus seguidores uma dominação do tipo carismática, pois acreditavam que Getúlio Vargas seria uma espécie de salvador da pátria. Certo? Então o segundo tipo de dominação é esse, a carismática. Vamos para o terceiro. E o terceiro é a dominação racional legal. Vamos relembrar? Tradicional te lembra o quê? Tradição, costume, hábito. Carismática, carisma, qualidades individuais do líder. Irracional legal, racional, razão, legal, lei. Então é um tipo de dominação que se estabelece por força de uma relação racional, onde existe algum aspecto legal que fundamente essa relação, que esteja ali permeando a relação de poder. Vamos ler comigo, vamos lá. Dominação racional legal fundamentada em normas e regras, anota no caderno, fundamentada em normas e regras aprovadas e aceitas pela coletividade. É o tipo de dominação que melhor caracteriza o Estado moderno, no qual a relação entre cidadão e Estado seriam marcadas pela impessoalidade. As outras duas que a gente falou antes, a carismática e a tradicional, os exemplos que eu citei para você eram exemplos de pessoas dominando pessoas. Tipo assim, do mais velho em relação ao mais novo, do líder político em relação a seus seguidores. Isso tudo são pessoas, são relações pessoais. Quando eu falo sobre racional legal e falo do Estado, o Estado não é uma pessoa. O Estado é uma instituição de poder. Ok? E aí, quando eu falo do Estado dominando o cidadão através das leis, através dos impostos, por exemplo, você tem uma relação que é impessoal, porque não é de pessoa para pessoa. É de estrutura de poder para a pessoa. Da mesma forma, a gente pode observar essa dominação nas empresas, ou nas escolas, ou nas instituições em geral. Toda instituição ela tem um conjunto de regras. E quando você faz parte dessa instituição, você tem que se submeter a essas regras. Vamos imaginar, por exemplo, algumas empresas que têm como prática, né, como regra, o não relacionamento entre funcionários. A pessoa trabalha numa empresa onde é proibido, por lei, por regra da empresa, ter relacionamento amoroso com um funcionário ou uma funcionária. Se por acaso isso acontecer, as pessoas já sabem que elas serão o quê? Punidas, provavelmente demitidas. Então você tem uma regra que é estabelecida de maneira impessoal, que é aceita pela coletividade, as pessoas são cientes disso, e a partir do momento que ela é descumprida, existe uma sanção, uma punição. É assim que funciona a dominação racional legal. As normas, as regras, as leis estabelecem a relação de poder, que é, portanto, uma relação impessoal. Ok? Vamos adiante e agora a gente chega na parte final da nossa aula. No último tópico, a gente vai tratar das teorias do grande pensador político Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel nasceu em Florença. Hoje essa cidade é uma cidade italiana. Na época a Itália não existia ainda. A Itália se unificou,
somente séculos depois. Maquiavel nasceu na República de Florença. Ele é, portanto, um pensador florentino. Esse pensador, Maquiavel, é considerado o pai do pensamento político moderno. É dele uma das obras mais importantes da filosofia política da modernidade, chamada O Príncipe. Tenho certeza que você já ouviu falar desse livro. Nesse livro, O Príncipe de Maquiavel, ele está ali inaugurando uma nova visão sobre a política. Uma visão que não se baseia mais no idealismo, característica dos pensadores da antiguidade, como Platão e Aristóteles. Maquiavel passa a observar a política por um outro olhar, que hoje a gente considera que seja um olhar mais realista. Porque, ao invés de idealizar o que a política representaria, Maquiavel descreve as relações de poder no campo político. E a sua obra O Príncipe é um dos livros fundamentais sobre a política moderna. O Estado, para Maquiavel, tem como principal finalidade manter a prosperidade e a grandeza. E essa finalidade está além dos juízos morais. Atenção para isso. A finalidade do Estado está para além dos juízos morais, para além do certo e do errado, para além do bem e do mal. Significa dizer que, na visão de Maquiavel, o governante, aquele que é diretamente responsável pelos interesses do Estado, ele pode agir segundo a sua conveniência para garantir que o Estado atinja sua finalidade. As ideias de bem e mal, elas se tornam fluidas, elas são relativizadas. Se a finalidade é garantir a ordem, a prosperidade e a força política do Estado, qualquer ação que gerou isso vai ser uma ação necessária, vai ser uma ação conveniente. Professor, explica melhor isso para mim. Eu ainda não entendi. Calma, vou te explicar. É o seguinte, Maquiavel pensa da seguinte maneira: a finalidade política do Estado é que o Estado prospere, seja forte e que o governante se mantenha no poder. Se para atingir esse objetivo o governante precisou ser desonesto, então a desonestidade ela é perdoada, entre aspas, porque a finalidade foi alcançada. Tem uma frase que você já ouviu que é atribuída a Maquiavel, que diz o seguinte: os fins justificam os meios. Os fins representam os objetivos. Os meios são a forma, ou é a forma, que você fez para atingir esse objetivo. É aquilo que você fez para atingir a finalidade. Se você atingiu a finalidade, isso justifica a maneira que você agiu. Essa frase não é do Maquiavel, é atribuída a ele, mas faz sentido para analisar o que ele quer dizer para a gente aqui na aula de hoje. Segundo Maquiavel, o governante deve promover a unidade política em seu território, para evitar que este se fragmente ou que perca força na competição com outros estados. Então percebe que a finalidade do poder para Maquiavel é a manutenção da força do Estado, é a ordem, é a prosperidade. Uma vez atingida essa finalidade, tudo que foi feito para atingi-la vai ser desculpado, vai ser, entre aspas, perdoado, pois os fins justificariam os meios. E com essa frase do Maquiavel, ou melhor, com essa frase atribuída a Maquiavel, a gente encerra mais uma aula de sociologia. Lembrando que essa aula de hoje, ela versou sobre algumas teorias acerca do Estado. A gente falou basicamente de dois autores, Max Weber e Nicolau Maquiavel. Ao falarmos sobre Weber, a gente falou sobre os tipos legítimos de dominação. Vamos relembrar? Tradicional, carismática e racional legal. São os três tipos de dominação, segundo Max Weber. E na parte final da aula, a gente falou sobre Nicolau Maquiavel, considerado o pai do pensamento político moderno, autor do livro O Príncipe, que demonstra para nós que a política deveria ser analisada de forma mais realista, não idealizando como ela deveria ser, mas descrevendo as relações de poder que acontecem no campo político. E com essa frase e com esse final, Maquiavel, a gente termina mais uma aula de sociologia. Espero que tenha sido boa e proveitosa para vocês
e a gente se vê numa próxima videoaula. Então é isso, até mais. Tchau, tchau.